Bom dia, meus queridos irmãos e amigos, aqueles que estão assistindo a nossa transmissão nesse momento. Nós vamos iniciar a nossa EBD e hoje é um dia de que nós dedicamos ao Senhor. Este é o dia que nos fez o Senhor, regozijemos e nos alegremos nele. Nosso assunto hoje, a nossa lição, ela vai falar de uma conversão de um dos maiores nomes, do cristianismo depois de Jesus Cristo, que é o apóstolo Paulo, com o seguinte título: A Conversão que Mudou a História. Paulo, nós podemos dizer que foi aquele homem que ampliou a visão do cristianismo para o mundo gentílico, para fora do judaísmo, e a sua conversão ela foi muito impactante, não somente na sua vida, mas no legado que foi deixado pelo apóstolo nos seus escritos, que são as suas cartas, que até hoje influenciam a igreja, quase que 20 séculos depois. A gente ainda tem a influência dos escritos do apóstolo Paulo. Então é muito importante, que a gente aprenda nessa manhã a respeito da conversão de Paulo. Nós procurarmos tirar as lições que são possíveis para a nossa vida, para o nosso viver diário, uma vida que foi tão impactante para o seu tempo. Nós vamos orar pedindo a direção de Deus, estaremos orando pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, e está aqui junto de mim, junto de nós, para que possamos nessa manhã compartilhar com os irmãos da lição, o irmão John, que é o seminarista da nossa igreja, e nós ficamos muito felizes de poder compartilhar junto com o irmão e junto com os nossos irmãos a respeito da palavra de Deus. Então vamos falar com Deus e depois nós estaremos entrando diretamente no nosso assunto, na nossa lição. Senhor Deus, nosso Pai bendito, nós louvamos e bendizemos a Ti nessa manhã em que nos reunimos e podemos, ó Deus, exaltar e bendizer ao Senhor. Podemos, ó Deus, livremente compartilharmos da Tua Palavra, que o ensino da Tua Palavra, o estudo da Tua Palavra, que a voz que vem do Senhor possa nos falar nessa manhã, falar, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos de ouvir, que é a necessidade de cada pessoa, de cada um ouvinte. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor reservou na história homens, ó Deus, que pregaram o Teu Evangelho, que foram testemunhas das Tuas bênçãos, das Tuas maravilhas, e que nós, nesse nosso tempo, também possamos ser testemunhas do Teu Evangelho e da Tua graça. Pedimos, ó Deus, pela nossa igreja, por cada família, por cada irmão, que a Tua graça, ó Deus, o poder do Teu Espírito Santo e a provisão que vem de Ti possa chegar a cada lar, a cada pessoa. Muito obrigado por essa manhã, em nome de Jesus que nós oramos hoje e eternamente. Amém. A conversão que mudou a história. Começa dizendo para a gente o seguinte: Atos 9, versículos de 1 a 6, é um dos momentos mais marcantes da história do cristianismo. E o mundo serão mudados. A história e o mundo serão mudados. Uma obscura seita judaica, o caminho, dará uma guinada em seu rumo. O vinho novo sairá do odre velho, e o instrumento para isso será um fariseu que encontrou com Jesus ressuscitado. Até então, desconhecido fariseu se tornará, depois de Jesus, o maior vulto do cristianismo e da humanidade. O fato
deve ter sucedido 3 anos após a morte de Jesus. Homens e mulheres do caminho vinham pregando Cristo crucificado, e despertou a ira de Saulo. O capítulo 9 mostra o seu estado emocional, respirando ainda ameaças. Um homem contra Cristo, termina com ele pregando, versículo 29. Um homem dominado por Cristo. O caminho não morrerá, a perseguição não abaterá. Um perseguidor deve ter um encontro com Jesus, levará o seu nome ao mundo, mesmo sob perseguição. Isso de tal maneira que nós, estudando sua vida e lições, somos devedores ao seu ministério. Com a mente e o coração aberto, caminhamos pela vida e ensinos de Saulo de Tarso, depois Paulo, cristão por excelência. Então, nós temos aqui nessa introdução um dos momentos marcantes na história do cristianismo, é exatamente a conversão do apóstolo Paulo. Ela se dá no momento em que os primeiros cristãos, que eram chamados de caminhantes, ou as pessoas do caminho, eles começaram a serem perseguidos pelos seus próprios irmãos, pelos próprios judeus, e nós vamos ter, a partir do capítulo 8, 7 de Atos, que conta para a gente a história do martírio de Estevão, a primeira vez que a gente vai ouvir falar de Saulo, porque naquele momento em que Estevão, que se tornou, que era um diácono, um discípulo, uma pessoa bem influente e com um poder do Espírito Santo muito evidente na sua vida, pregou um sermão muito contundente aos judeus, começando a relatar desde a vida de Moisés até os dias de Jesus Cristo. E isso suscitou a fúria daqueles que ouviam, e Estevão morre ali apedrejado por aquela multidão. E quem vai estar lá exatamente consentindo, em que vai estar consentindo ali naquele momento na morte de Estevão? Exatamente um jovem chamado Saulo. Então, a primeira vez que a gente ouve falar do apóstolo Paulo. E no capítulo 8, nós vamos ter uma outra citação, dizendo que Saulo também consentiu na morte de Estevão. Isso fez com que muitos discípulos, daqueles primeiros discípulos de Jesus, começassem a se espalhar por várias regiões. E o texto vai dizer que Saulo respirava ameaças contra os cristãos, contra os irmãos. Então, nesse afã de perseguir, de prender, de matar os cristãos, aqueles que ele perseguia, pensando que estava fazendo algo de bom, algo de correto, exatamente esses cristãos, exatamente nesse momento em que ele indo para Damasco, ele vai se converter, Jesus vai aparecer a Paulo e vai acontecer ali naquele momento a sua conversão. Então a lição começa dizendo para a gente que o vinho novo sairá do odre velho, ou quer dizer, aquela velha religião do qual Paulo acreditava, que era o judaísmo, vai sair exatamente um odre novo, um vinho novo suscitado dali, como instrumento daquele fariseu que encontrou em Jesus ressuscitado a vida, a paz, a fé. E é muito interessante a gente afirmar
que Paulo vai manter essa convicção do seu encontro com Jesus, uma coisa muito importante, né? A primeira é de que Jesus realmente apareceu a ele. Ele não tinha dúvida disso. Até o final da sua vida, né, ele vai defender o seu apostolado baseado exatamente nesse momento da sua conversão, de que Jesus apareceu a mim, né, mesmo que fora de tempo, como um abortivo, mas Jesus me apareceu e me fez um vaso escolhido para pregar o seu evangelho aos gentios. Essa consciência, né, de pregar o evangelho aos gentios, ele foi ganhando, né, no decorrer do seu ministério aos poucos, e já no tempo em que ele se separa de Barnabé e parte ali para a sua segunda viagem missionária, essa consciência de ser um apóstolo dos gentios, ela se torna mais clara e mais definida para Paulo. Então a sua mensagem, né, a sua mensagem, a sua, como é que nós vamos dizer, a sua voluntariedade, né, a sua defesa do Evangelho, ela se torna, né, uma marca na vida de Paulo. O primeiro tópico, né, que nós chamamos aqui vai falar a respeito da infância de um menino judeu. Paulo, pouco se sabe sobre essa fase de Paulo. Ela silencia sobre ela apenas lenda que não nos interessa sobre o período. A sua vida como menino e adolescente judeu deve ter se sucedido assim. Com 5 anos de idade, ele foi alfabetizado e começou a ler as Escrituras. Com 6 anos, enviado a uma escola rabínica, e aos 12 foi instruído na lei, aos 10 foi instruído na lei oral, e aos 12 teve a sua cerimônia de tornar-se filho da lei. E assim começou a sua carreira de judeu ortodoxo. Entre os 13 e 16 anos, deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como rabino. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Lá ele estudou com Gamaliel, o mesmo de Atos 20, de 33 a 40, que diz alguns ter sido cristão oculto. Paulo tinha um irmão morando na cidade, Atos 23, 16. A hospedagem não seria o problema. O primeiro tópico, né, que a gente poderia dizer, o primeiro ponto da lição, fala a respeito da infância do menino judeu. Paulo de Tarso, né, exatamente a cidade de origem de Paulo, era uma cidade localizada na Sicília, que existe uma curiosidade dos historiadores a respeito da cidade de Tarso, né? E até hoje existe essa curiosidade pela questão de Paulo ser a origem, né, da cidade de Paulo. Então existe muita curiosidade. Então Tarso, né, uma cidade da Turquia, em que até hoje se faz referência a essa cidade, a esse lugar. Não era um lugar na época de Paulo em que a gente pode dizer que existia ali um encontro de culturas, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Então isso facilitou no crescimento de Paulo, porque ele sendo judeu,
e os judeus eles eram uma minoria numa cidade que, segundo os historiadores, tinham aproximadamente 500 mil habitantes, e desses 500 mil habitantes, os judeus eles eram uma minoria. Então, desde pequeno, né, desde menino, como o autor da lição aqui cita, Paulo aprendeu a defender a sua fé. Ele aprendeu a fazer apologia, defesa daquilo que ele acreditava como judeu. E isso vai ser uma marca. A sua perseguição aos cristãos antes da sua conversão era exatamente por ele fazer apologia e defesa, né, do judaísmo. Então, ele, depois da sua conversão, ele também vai se tornar um forte defensor do cristianismo, da fé em Jesus, e isso vai ser uma marca muito, muito forte, tá, na sua vida, no seu apostolado. Então, uma outra coisa que a gente pode destacar aqui também na infância, na vida de Paulo, exatamente o que o autor diz aqui: eu sou judeu, né, nascido em Tarso, é uma tríade, né? Sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, criado nessa cidade, instruído, ensinado aos pés de Gamaliel, né, e sendo zeloso, né, por aquilo que ele acreditava. Algumas pessoas vão dizer que também, né, também que ele era um discípulo oculto, né, pelo fato de ele ter uma irmã morando na cidade. O livro de Atos, né, ou outros textos, não nos dão base para a gente dizer, né, que Paulo era um discípulo oculto. Todas essas são conjecturas a respeito de um período que a gente pode dizer que é um tanto obscuro, da infância, da adolescência do apóstolo Paulo. Tá? Então, nessa introdução, é o que nós chamamos aqui a respeito da infância do menino judeu. Né? Mais ou menos o mesmo período também da infância de outro menino judeu, né? Que é Jesus, e ambos, né, vão se tornar um marco na história do cristianismo. Jesus muito mais, né, porque na verdade quem salvou Paulo foi Jesus, né? Não existe uma comparação da vida de Jesus com a vida de Paulo, né? Muito pelo contrário, Paulo vai dizer exatamente o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou um imitador de Cristo. Tá? John, alguma observação a falar nessa parte aqui? Não, mas tudo que você está falando aí, concordo. A parte de... É interessante, a lição vai falar mais à frente, justamente esse... o que ele fala lado a lado de Jesus, né? Enquanto um crescia com o objetivo de ser o Messias, o outro talvez crescia com o judaísmo, com a raiz judaica, tendo seus ensinamentos para crescer e ser talvez um fariseu, um mestre da lei, quando que mais futuramente era a religião que mais perseguiu Jesus, eram as pessoas que mais perseguiram Jesus. Então eles cresceram em lugares diferentes, e é interessante como a história faz com que eles se cruzam bem depois da morte e ressurreição de Cristo. Depois que ele ascende aos céus, ele volta, e ainda para resgatar Paulo, né? Para resgatar Paulo, e isso é muito interessante na história, como o caminho, né? O caminho deles se cruzam através da mensagem de Cristo, através daquilo que Cristo quer fazer na vida de Paulo. Exatamente o tópico 2, né? Que ele começa dizendo aqui que na primeira década de nossa era, 2 meninos em cidades diferentes, né? Um em Nazaré e outro em Tarso, sem que um soubesse do outro. O primeiro mudou e marcou o mundo para sempre.
O segundo se tornou o primeiro conhecido fora dos limites da religião. Dos dois, né, o judaísmo. Depois a vida em função a ponto de dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Graças ao segundo sabemos muito do primeiro, Jesus de Nazaré. Mas sobre ele, que sabemos? Quem foi ele? Ele nos responde, né, pelo nascimento, sou judeu, natural de Tarso, né, uma cidade não insignificante da Sicília, né, está lá relatado em Atos 21, versículo 39. Não era um qualquer, orgulhava-se da sua descendência religiosa, da sua cidade natal. Pela cidadania, vindo o comandante perguntou: a dizer, és tu romano? Respondeu ele: sou. Tornou o comandante: eu, por grande soma de dinheiro, adquiri esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu de nascimento o sou. Atos 22, de 22 a 27. Era um cidadão romano com todos os direitos. Pela sua cultura, segundo os outros, fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Seus juízes atestaram a sua vasta cultura. Para a sua religião, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Membro da seita mais ortodoxa do judaísmo, ele foi irrepreensível. Espiritualmente, pois sou o menor dos apóstolos, quem nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não mais eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, no tópico 2, quem era, né, esse homem tão interessante, que nós conhecemos e falamos dele, né, também 20 séculos depois. O autor aqui diz que ele é o segundo, né, depois de Jesus, que trouxe o Evangelho para fora dos limites, né, da religião judaica e também para fora de Israel. As viagens missionárias de Paulo atestam isso, né, no final da sua vida, chegar até a Espanha, né, que era o lugar mais longe onde um missionário poderia, naquela época, chegar. Então, os limites, as cidades que Paulo cruzou, as igrejas que ele implantou, as pessoas das quais ele levantou para o Evangelho, pastores, né, seguidores. Então, a sua vida realmente ela foi muito interessante nessa questão de levar, de fazer conhecido o Evangelho fora dos limites, né, de Israel. Então isso é uma marca de Paulo. Uma outra coisa, né, é a questão da sua identificação. Eu sou judeu, natural de Tarso, né, cidade não insignificante, como nós dissemos aqui. Ela não era insignificante pela a sua população, né, 500 mil de pessoas para uma cidade naquela época era uma população bem significativa. E a questão do cruzamento, né, de ser uma cidade também que ficava perto de um porto, ali circulavam pessoas de várias nacionalidades. Tá? Então isso vai contribuir também para a cultura de Paulo. Ok? Então, voltando aqui novamente, uma outra coisa, né, que Paulo
era uma marca também no seu apostolado, a questão dele ser um cidadão romano. Ele não abriu mão de utilizar esse recurso a seu favor. Lá em Filipenses, quando ele foi preso ali, juntamente com Silas, em que ele foi açoitado, ele vai usar dessa prerrogativa, de ser um cidadão romano, porque o cidadão romano, ele não poderia ser açoitado, ele teria que ser levado a um tribunal e ele ser julgado, E uma outra coisa que ele também era um benefício para ele não poderia ser condenado à pena capital, quer dizer, ser crucificado. Normalmente ele era preso. Então Paulo ele vai utilizar desse recurso ao seu favor até no final da sua vida, quando ele apela, quando ele vê que ele não obtém sucesso em argumentar com os líderes do Sinédrio a respeito da sua defesa, da defesa da sua vida contra os judeus. Então o que ele vai fazer? Ele vai apelar para Roma, para César, para ser julgado por um tribunal romano, porque ele tinha esse direito. Então a cidadania romana ele usa ao seu favor, embora ele considerasse isso como uma coisa secundária na sua vida. Ele utilizava ao seu favor, mas depois da sua conversão, ele vai dar valor a dizer exatamente o seguinte, quando ele diz aqui que ele que é o texto de Filipenses capítulo 3, quando ele diz: circuncidado ao 8º dia da linhagem de Benjamim, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei ele foi fariseu, quanto ao zelo perseguia a igreja, quanto à justiça que há na lei foi irrepreensível, mas ele vai dizer: eu considero todas essas coisas como nada, para que possa ganhar a Cristo. Porque a importância de Paulo para ele, é que ele era, na verdade, um cidadão dos céus. Então a sua cidadania romana, ela teve um valor para ele poder se defender, mas ele considerava ela na vida, na prática, como algo que é secundário na sua vida, porque ele era cidadão dos céus. Então, espiritualmente, ele vai se considerar o menor dos apóstolos, ou talvez até nem ser digno de ser chamado um apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Então, mesmo Paulo sendo um apóstolo, como ele costuma dizer, Jesus apareceu para ele fora de tempo, como um abortivo. As pessoas não consideravam ele como um apóstolo, ele vai ter um embate durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida, com os cristãos de Jerusalém, com os líderes da igreja de Jerusalém, a respeito da lei, da observância, e vai escrever cartas, para que ele possa defender a questão dos gentios, da graça de Deus que chegou até os gentios. Então ele vai dizer: eu mesmo sendo o menor dos apóstolos, eu trabalhei muito mais do que todos eles. E realmente a vida de Paulo, hoje a gente pode ler os seus escritos e testemunhar da sua vida de que realmente o seu trabalho foi muito mais efetivo do que a maioria dos apóstolos, daqueles apóstolos que conviveram diretamente com Jesus. É um marco também na vida de Paulo. Uma outra coisa, a sua capacidade extraordinária de trabalho, de zelo, ele sendo um judeu radical, a sua conversão redirecionou todo o serviço de Jesus.
Tá? Esse tópico, vamos encerrar aqui o tópico 2, eu quero passar aqui para o João, é o terceiro tópico. Então, assim, o que nós guardamos, né, desse primeiro e segundo tópico, a vida, a infância de Paulo, o seu apostolado e quem ele era. Então, o que nós vamos ver, né, aqui já o ponto central da nossa lição, que trata a respeito da conversão de Paulo, que merece uma atenção especial também nossa, tá, nesse nosso estudo aqui. Aí, João, é contigo agora. Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. O tópico 3 ele vai falar sobre a transformação de Paulo, né? A transformação que Paulo teve mediante o encontro que ele teve com Jesus. E eu estava lendo e eu me lembrei de uma outra transformação, né, antes da gente entrar no capítulo 3, de uma outra transformação que até a gente estava conversando esses dias com a juventude, né, no nosso PG, né, que foi a transformação de Pedro, né, dos discípulos após o Pentecoste. É interessante, por que eu estou falando isso? Porque essa transformação se deu após de algo sobrenatural que Jesus fez na vida dessas pessoas, tanto de Paulo quanto dos apóstolos, né? Em Atos 13 ele vai falar sobre o milagre que João e Pedro faz na vida de um rapaz aleijado, né? Que depois eles falam, não fomos nós, mas sim Jesus que fez esse milagre através de nós. E isso se dá muito depois do algo do sobrenatural que aconteceu na vida deles, que foi o Pentecoste. Mas e Paulo também teve algo sobrenatural na vida dele, que foi o encontro com Jesus no caminho de Damasco. Aí a revista vai falar, uma palavra de Paulo merece nossa atenção para sintetizar sua vida. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 9. Há dois limites nela: perseguidor da igreja e apóstolo. Ou seja, ele tem a noção de tudo aquilo que ele fez. E ele fala, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, por quê? Porque eu persegui a igreja. Eu era uma pessoa que até pouco tempo estava perseguido, mas fui alcançado pela graça e pela misericórdia de Jesus. Ele se ofereceu a mim e eu peguei, abri o meu coração para ele, ouvi a voz dele e assim o segui, né? Aí ele fala, a mudança do seu caminho de Damasco, as 3 narrativas da sua conversão. Em Atos 9, do 1 ao 19, 22 do 1 narrada por Lucas, 22 do 1 ao 16, contada por ele em discurso ao povo de Jerusalém após sua prisão, e em 26, 10 ao 18, em Cesareia, contada por ele diante de Agripa e de Festo. Ou seja, o primeiro cenário foi Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, deixando isso escrito, que no momento da história, Paulo se converteu, Paulo teve um encontro com Jesus e mudou sua vida. E mediante essa transformação, mediante esse encontro, ele começa a dar testemunho, né, que são as duas outras narrativas. Ele dá testemunho para as pessoas, né, no seu discurso em Jerusalém, e depois diante de Agripa e de Festo. Ou seja, ele tem esse encontro, ele tem essa transformação e ele testemunha daquilo que ele viveu, daquilo que ele está vivendo, né, na verdade, daquilo que Jesus fez na vida dele, de mudar, na vida dele dar um 360, de certa forma que ele passa a ser uma pessoa que perseguia, que matava, que açoitava, a alguém que começou a testemunhar, a pregar, ia ser um perseguido, ia ser uma pessoa açoitada. Tanto que a segunda narrativa, ele conta após a sua prisão, ele conta após ser preso, ele testemunha daquilo que Jesus fez na vida dele. Aí ela continua.
essa experiência marcou para sempre. Nunca mais Paulo foi o mesmo. A conversão deve mudar a pessoa. Muitos tentaram desacreditar dessa experiência, dando-a como produto de cansaço físico e emocional, ampliado por uma caminhada do sol ao meio-dia. Outros tentaram atribuir a sua doença mental, a uma doença mental, sua conversão teria sido apenas uma alucinação. Ou seja, muitos tentaram tirar isso da cabeça de Paulo, esse encontro, porque, imagina você, está fazendo uma caminhada num sol de meio-dia, o sol de meio-dia que pra gente já é quente, imagina naquela região desértica, e do nada acontece algo sobrenatural. A revista vai até falar mais à frente aqui. E ele começa a testemunhar disso, ele começa a falar sobre isso, e as pessoas acham que ele tá louco, porque como é que você está falando isso? Você deve estar imaginando alguma coisa, foi o sol que estava na tua cabeça. A gente sabe que em região desértica a gente tem muito isso, a gente vê muito em filme as pessoas tendo alucinações, quando está caminhando pelo deserto a pessoa tendo alucinação. Mas Paulo, ele é bem firme na posição dele. Não, eu via Cristo, Cristo apareceu para mim. Eu não estava alucinando, eu não estava sonhando, não estava nada. Ele apareceu para mim de forma sobrenatural. Aí a revista continua. O evento foi sobrenatural e não uma ilusão, pois foi uma luz mais forte que o sol do deserto ao meio-dia. Atos 22:6. Os homens ouviam a voz, mesmo não entendendo. Versículo 7. O poderoso e arrogante perseguidor caía por terra. Uma voz o alcança: Saulo, Saulo, por que me persegue? A repetição do próprio nome era uma forma carinhosa de tratamento. É interessante destacar e uma voz o alcança: Saulo, Saulo, por que me persegue? É interessante que Paulo, como era um homem de muito conhecimento, de muita sabedoria, talvez ele tinha uma arrogância de, olha, eu sei demais, eu sei tudo, eu sou um dos mestres da religião. E Cristo, Cristo pega e mostra e chama ele: Saulo, por que você está me perseguindo? Faz uma pergunta. E Saulo cai bobo, cai sem entender nada, falando: caramba, quem está falando comigo? Quem está falando desse jeito comigo, me chamando pelo meu nome? Que ele vai falar aqui, a repetição do nome próprio era uma forma carinhosa de tratamento. Ou seja, Deus, ele perseguia os apóstolos, ele perseguia as pessoas do caminho, eles perseguiam Cristo, mas mesmo assim Cristo tinha amor por ele, tanto amor de chamar ele pelo próprio nome, de chamar ele de uma forma carinhosa, como era a cultura deles, de chamar ele pelo próprio nome. Por mais que todos os defeitos que ele tinha, de ser arrogante, de ser um perseguidor, de ser um homem para muitos, muito perverso, muito mal, mas Jesus, ele tinha amor por ele tinha um plano na vida de Paulo. E trazendo isso para a gente, é interessante aquilo que Deus faz, que Cristo faz na nossa caminhada. Antes nós não éramos nada, e Jesus nos chamou pelo nosso nome, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos trata com carinho, porque Ele nos amou primeiro. E é muito interessante essa parte, porque mostra o amor verdadeiro de Cristo, não só para Paulo, mas sim para todos que ele vem chamando ao longo do tempo. Aí ele continua. Ele odiava sem conhecer o dono daquela voz. O dono daquela voz o amava. Atônito, Paulo pergunta: quem és, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que impacto! Agora imagina, você está fazendo algo de errado para uma pessoa e do nada essa pessoa aparece na sua frente, te perdoando. Que Cristo, ele faz isso com a gente, ele não nos acusa, não nos aponta, ele nos perdoa e nos prepara para uma nova vida com ele. Ele dá um ponto final naquela nossa história, ele deu um ponto final na história de Paulo perseguidor, de Paulo o matador de cristão, e ele dá um ponto final
e continua uma nova e faz uma nova história através desse encontro com Paulo. Né? De tanto uma nova história que ele muda o nome de Saulo para Paulo. É muito interessante isso. Aí ele fala aqui, que choque. Ele não perseguia seguidores de uma superstição, mas alguém vivo. Agora o alcança e o derruba. Jesus era real, Jesus estava vivo. E Paulo o perseguia, caçava seus seguidores, mas o grande caçador dos céus o alcançou. Ou seja, Paulo ele não perseguia um mito, ele não perseguia alguém que não existia, ele perseguia alguém que existia, de fato existia. E essa pessoa que ele perseguia apareceu para ele, né, vivo, mostrando que, olha só, Paulo, você está me perseguindo, eu estou aqui vivo na sua frente, eu estou aqui pronto para te perdoar e para te chamar para uma nova obra. Aí continua, não com ódio com que ele caçava, mas com ternura, com ternura. A graça de Jesus o alcançou. Por isso mais tarde ele escreve, como ninguém, sobre a graça de Deus, e ele a experimentou em Jesus, quem tem um encontro real com Jesus, prova da graça. Então a gente vê a transformação real de Paulo aqui nesse encontro, né? Ele teve esse encontro com Jesus, Jesus falou o coração dele, ele viu Jesus de fato, né? Viu Jesus frente a frente, e Jesus com todo amor e carinho de pai, né? Que ele nos abraça, ele pegou e abraçou a Paulo. Não um abraço, né, que a Bíblia não diz se abraçou de real, mas um abraço de amor, mostrando, olha só, você está me perseguindo. Por que você está me perseguindo? Eu estou aqui, eu vim te chamar, eu te escolhi, eu vou fazer algo grande na sua vida. Né? A graça de Cristo alcançou a Paulo. Né? E aí no capítulo 4, no tópico 4 ele vai falar da disposição para o serviço. A conversão de Paulo não foi superficial, foi radical, profunda, como deve ser uma conversão. Ele não se aculturou nem adquiriu a um grupo, ou seja, ele não se converteu e se juntou, por exemplo, aos apóstolos ou algum outro grupo que anunciava o evangelho. Ele pegou e, após a sua conversão, né, que foi tão profunda e tão radical, ele falou, não, eu quero testemunhar dessa graça que me alcançou, porque antes eu era um homem mau, antes eu era um perseguidor, agora eu quero mostrar para todo mundo que essa graça também é para todos. Eu quero mostrar que essa graça que eu provei, que eu provo todos os dias, eu quero falar dela para todos. E aí ele continua, ele foi transformado pelo poder de Jesus e como resultado quis servi-lo. Então perguntei, Senhor, que farei? E o Senhor disse, levanta-te e vai a Damasco, e onde terá tudo o que te é ordenado fazer. Ou seja, após a conversão dele, após algo sobrenatural que aconteceu na vida de Paulo, ele se levantou e perguntou ao Senhor, Senhor, e agora? O que eu faço? Né? O que a gente pode tirar para a nossa vida? Por que eu falei lá atrás de Pedro, daquilo que aconteceu em Pentecostes? Por quê? Porque após o que aconteceu em Pentecostes foi algo tão grande na vida dos apóstolos, foi algo tão sobrenatural na vida dos apóstolos, que eles começaram a testemunhar de Cristo, eles começaram a fazer os sinais e maravilhas que Jesus tinha falado para eles que eles iam fazer há um tempo atrás. E no capítulo 3 de Atos, de fato, eles começam a fazer esse sobrenatural, eles começam a curar pessoas, eles começam a testemunhar de Cristo e pessoas começam a se converter. E assim foi com Paulo. Paulo, ele provou do extraordinário de Deus, do sobrenatural de Deus, e ele, após essa prova do amor de Deus, ele quis servir, ele quis o adorar, ele quis honrar. Assim, nós precisamos ser, nós precisamos provar de Deus
provar do sobrenatural de Deus, provar daquilo que Deus tem pra gente, buscar a Ele, louvar e adorar e estar disposto a servi-lo, porque Ele nos serve, Ele veio para nos servir. Jesus, Ele fala isso, que veio para nos servir. Nós devemos retribuir isso, aquilo que Ele fez na nossa vida, essa transformação que Deus fez através de Cristo na nossa vida. Nós precisamos retribuir com serviço, e foi isso que Paulo fez em toda a sua vida. Ele provou da graça, ele teve um encontro real, o sobrenatural de Deus alcançou o coração dele, e ele, após isso, ele esteve pronto a servir, a Cristo. Aí continua aqui: quem é automaticamente convertido tem o desejo principal de fazer alguma coisa para o seu Salvador, como Paulo mais tarde diria, pois o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, o amor de Cristo era tão grande na vida dele que o constrangia ele de não ficar na inércia, de não ficar parado, e ele queria fazer alguma coisa, ele queria anunciar essa graça, ele queria falar desse encontro. Tanto que ele testemunha outras 2 vezes desse encontro, do encontro que ele teve com Cristo. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento na vida. Quem conheceu o seu amor quis servi-lo. Muitos convertidos hoje querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles, mas se perguntam o que podem fazer pelo Senhor. Ou seja, hoje nós vivemos uma realidade na igreja onde muitos vão à igreja para buscar um entretenimento, ou buscar algo que Deus pode fazer por essa pessoa, quando na verdade é o contrário. Nós precisamos fazer por Deus. Nós precisamos testemunhar desse Deus vivo, dessa transformação que Cristo fez em nosso coração. Nós precisamos ser testemunha viva. Nós precisamos ser testemunha viva daquilo que Cristo faz em nossas vidas, né? Nós precisamos servir e não ser servidos. É isso que Deus quer de nós. Nós precisamos servir e não ser servidos. Aí ele continua. E aí ele fala: nós precisamos nos perguntar, né, o que Cristo quer de nós. Assim como Paulo ele perguntou após a conversão, e aí, Senhor, e agora? O que eu faço? O Senhor falou comigo, me abriu os meus olhos, tirou a minha cegueira espiritual, e agora? O que eu faço? Ele ouviu a voz de Deus falando para ele que agora você vai para Damasco, e espera lá, né? Aí ele continua: uma pessoa verdadeiramente salva é grata e mostra espírito de serviço. Muitos querem ser servidos, mas a vida cristã é servir. Jesus nos deu um exemplo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Paulo seguiu o seu exemplo. Então, a gente tira desse tópico 4 a disposição de serviço. Nós fomos chamados a servir, né? Assim como Cristo ele veio para o serviço, né, para nos servir, nós devemos ser imitadores de Cristo, imitadores de Paulo, né, como ele fala em Coríntios, e nós devemos ser imitadores desse serviço. Nós precisamos ser imitadores desse serviço, porque nós recebemos a graça de Deus, recebemos o sobrenatural. Deus veio de encontro a nós para servir. E essa conversão, esse encontro que Jesus fala em nossos corações, ela precisa ser revertida em serviço à obra dele. Então, que nós hoje tenhamos isso em nossa mente. O crente hoje não foi chamado para que Deus nos sirva, mas para que nós venhamos a servir. Como eu posso servir a Cristo hoje? Como eu posso servir a Cristo hoje? Você precisa pegar e ver aquilo que Cristo fez. Ele serviu aos discípulos, né? Você servir aos seus irmãos, você servir na sua igreja, você
buscar ajudar dentro da sua igreja. Isso é serviço, isso é ser um mordomo de Cristo, né? Nós vamos finalizar aqui o nosso estudo. Antes de nós finalizarmos, né, eu quero dar oportunidade aos irmãos, aqueles que estão nos assistindo. Se há alguma pergunta, você pode fazer a sua pergunta antes de nós finalizarmos o assunto. A vida de Paulo é muito interessante e ela levanta algumas curiosidades, algumas perguntas, né? Que elas são interessantes, que elas sejam colocadas nesse momento, para que nós possamos, na medida do possível, esclarecer, né? E ajudar os irmãos a compreenderem melhor a vida desse grande homem de Deus. Não tem perguntas? Ele conclui dizendo o seguinte: nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Não deixamos de orar por pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limites para o poder de Jesus. Às vezes nós pensamos, né, que é impossível de uma pessoa se converter. E às vezes nós falamos assim: olha, essa pessoa nunca vai se converter, ela tem um coração muito duro. E nós nos esquecemos de quem faz a obra da conversão é o Espírito Santo. Né? Como Jesus falou na sua promessa, ao prometer aos seus discípulos o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos, né, como proclamadores, aqueles que são usados, né, por Deus através do seu Espírito Santo para anunciar as boas novas. Mas quem faz o trabalho, né, diretamente na vida e no coração das pessoas é o Espírito Santo. Nós precisamos de confiar na graça de Deus, mesmo para aquelas pessoas que têm um coração mais duro e que nós achamos que são as mais difíceis de se converter. Deus pode fazer uma obra na vida daquela pessoa. A nossa tarefa é nós pregarmos o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz, né, ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Né, porque quem vai fazer a obra de conversão é o Espírito Santo através do seu poder, através da sua graça. Né? A primeira lição que nós temos. A segunda é o propósito de Deus, real de Deus para nós, só pode ser descoberto em Cristo. Né? À medida em que as pessoas conhecem a Cristo, elas podem entender o poder de Deus na sua vida, porque Cristo é quem pode fazer isso. Então, quando a pessoa conhece a Cristo, ela conhece também todo o propósito de Deus, tanto para a sua vida quanto para a humanidade, tá? Porque isso só pode ser descoberto através de Cristo. A conversão, ela redireciona a vida. Né? Nós chamamos a conversão como que uma volta, né? Um giro de 360 graus, em que houve uma mudança. Então a vida do apóstolo Paulo, como ele inicia o estudo dizendo, ele foi um odre, né? Um vinho novo tirado do odre velho. Né? Deus pode fazer na vida e no coração das pessoas, como o próprio apóstolo vai dizer, né? Que no lugar onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então é muito interessante a gente ver a questão do poder de Deus, o extraordinário poder de Deus
né, naquilo que Deus pode fazer na vida, né, de um homem, na vida de uma mulher, na vida daqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, qual a lição que nós tiramos aqui? Né? É que também nós precisamos de crer. Você, meu amigo, que está aí nos ouvindo, que está ao alcance da nossa voz, permita, né, que Deus trabalhe na sua vida, que Deus trabalhe no seu coração e que o Espírito Santo de Deus faça a obra na sua vida, né, transformando a sua vida, transformando o seu coração. Deus pode fazer aí isso, né? Para isso, basta que você faça como Paulo, entregue a sua vida a Ele, diga como Paulo: Senhor, o que queres que eu te faça? Né? E Deus estará dizendo para você aquilo que você tem que fazer para que você possa alcançar a graça de Deus, ser alcançado pela graça, pelo poder de Deus na sua vida. E o terceiro ponto que ele considera aqui, a terceira aplicação: quem é convertido deseja seguir a Jesus. Tá? Uma marca de quem se converte é que essa pessoa que se converteu, ela deseja ardentemente seguir a Jesus. Na vida terrena de Jesus, é uma pergunta, né? Nós vamos concluir essa parte aqui, daí depois eu vou abrir aqui novamente para poder responder a pergunta da irmã. Quem é convertido deseja seguir a Jesus, e esses exemplos, eles estão nos evangelhos, né? Estão nas cartas de Paulo, estão por todo o Novo Testamento. As pessoas que se converteram, que tiveram uma conversão genuína, né, gerada pelo Espírito Santo, elas desejaram seguir a Jesus. Ah, não existe essa coisa, esse negócio da pessoa: eu me converti, mas eu não sigo a Jesus. Né? Eu posso ser crente na minha casa, eu posso ser crente do meu jeito, eu posso ser crente da minha maneira. Não. A conversão, ela implica em seguir a Jesus. E como nós seguimos Jesus? Obedecendo os seus ensinamentos, obedecendo a sua palavra. E Paulo fez exatamente isso, né? Nós voltamos aqui a repetir aquilo que falamos lá no início. Ele vai ser um seguidor de Jesus. Aquela pessoa que se converte, que tem uma conversão genuína, ela se torna um seguidor de Jesus. E os seguidores de Jesus, eles vão fazer as mesmas obras que Jesus fez. É uma marca da conversão. Então não existe essa conversão sem seguir a Jesus, não tem como. Uma coisa está associada à outra. Uma outra coisa aqui: a vida cristã, ela é uma vida de dedicação a Cristo. Não busca uma vida fácil, prazerosa. Você é convertido, então se você é convertido, sirva a Jesus. Porque não existe uma vida cristã também sem que a gente se dedique, né, à causa do Evangelho. O Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, de uma vez seguindo o Evangelho é uma vida de dedicação também ao Senhor Jesus e também à sua obra. Você é convertido? Então, se nós somos convertidos, nós devemos seguir a Jesus. Há uma pergunta aqui da irmã Iraneide. Ela está perguntando o seguinte aqui: ficou parecendo que as mudanças só acontecem pelo sobrenatural. É isso mesmo? Pode falar. Então, irmã Iraneide, o sobrenatural que eu estou falando, que a gente pode ver na revista, é um encontro com Jesus. Foi o que o pastor falou: o encontro com Jesus, ele muda a vida das pessoas, né? O sobrenatural que aconteceu na vida de Paulo foi isso.
Ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. E o sobrenatural que acontece na nossa vida também é esse. É um encontro que nós temos real com Jesus. Quando nós temos esse encontro de fato com Jesus, ele se apresenta a nós e nós nos apresentamos a ele e sentimos no nosso coração a chama do Espírito Santo vindo através dele arder, coisas acontecem na nossa vida, a nossa vida muda, assim como a vida de Paulo mudou, como a gente falou, né, que teve um 360 na vida dele, assim é a nossa vida, quando a gente tem um encontro real com Jesus. Essa foi a minha leitura do sobrenatural da vida de Paulo, o encontro real que ele teve com Cristo e isso, as coisas na vida dele começaram a mudar. E eu transporto isso para a nossa vida. Quando a gente de fato tem um encontro com o Mestre, quando a gente de fato tem um encontro com Jesus, a nossa vida começa a mudar, a gente começa a entender o Evangelho, a gente começa a entender que aquilo que é o nosso real propósito, que é o tópico 2 aqui, o propósito real de Deus para Cristo só pode ser descoberto através da conversão redirecionada na nossa vida. Então, quando a gente se converte, quando a gente tem esse encontro, né, quando a gente tem esse encontro com Deus, a gente começa a entender e a nossa vida ela é redirecionada a uma vida de serviço, uma vida de propósito ao lado de Jesus. Tá bom, tá bem, claro. Tá bem claro, tá bem colocado, tá? Assim, eu quero, assim, nós finalizarmos essa parte, né, essa parte da conversão, com o texto do próprio apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que diz assim, que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo, ele era aquele que ele valorizava muito uma marca também do seu ensino, a questão de nós estarmos em Cristo e permanecermos em Cristo. A conversão para ele era isso. Então, coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tá uma outra pergunta aqui, né, do irmão Abelar. Uma outra pergunta, né? Se a mudança ela é gradativa ou ela é de uma vez só, né? Quando nós falamos a respeito de conversão, a conversão ela é um processo, né? A salvação em Cristo ele é um ato. Tá? Naquele momento em que Paulo se encontrou com Jesus, a obra de transformação feita pelo Espírito Santo na vida dele foi uma obra completa no sentido de salvação. Tá? Deus salvou naquele momento ali a alma do apóstolo Paulo, porque ele creu em Jesus. Agora, a conversão ela é um processo, né? A nossa vida ela vai sendo transformada, ela vai sendo moldada. Deus, através da fé, primeiramente, através do arrependimento, Deus vai fazendo o quê? A nossa vida vai sendo santificada, vai sendo consagrada a Ele. A gente vai tendo uma consciência, né? Cada dia mais certa, mais precisa daquilo que é a fé, daquilo que é o Evangelho, até o ponto, né, de a gente olhar para trás e ver quanto que a gente deixou pelo Evangelho. Então a conversão ela é um processo desse sentido. A salvação ela é um ato, agora a conversão ela é um processo na nossa vida que ela dura um pouquinho mais, né? Para umas pessoas esse processo é mais rápido, né? Eu acredito que com Paulo foi um processo rápido, porque os textos confirmam isso,
logo depois da sua conversão, ele já estava pregando que Jesus ressuscitado. E as pessoas diziam assim, olha, esse não é aquele que nos perseguia. Para outras pessoas, esse processo ele demora mais um pouco, tá? Mas ele não atrapalha em nada aquilo que é o principal na nossa vida, que é a nossa salvação, tá? em Cristo Jesus. Então a conversão ela é gradativa. A gente não precisa acreditar que existe uma mudança, né, da água para o vinho, né, de uma hora para outra. Tá? Há um processo da conversão, da nossa conversão, na teologia, que nós chamamos de regeneração. E a regeneração ela é a mudança do ser da pessoa. Né? O ser do apóstolo Paulo ele foi regenerado, ele foi mudado. Como foi, né, o ser de todas aquelas pessoas que se converteram em Cristo, que creram no Evangelho, que foram convertidas, né, ao Evangelho, o seu ser, a sua vida foi regenerada, né? Ganhou uma nova vida, uma nova criatura, tá bom? A nossa resposta aí nesse momento. Há mais alguma pergunta? Não? Tá, então nós vamos encerrar a nossa transmissão. Eu queria que nós cantássemos uma canção. Tá? Eu trouxe aqui o meu violão. Não sei se a Milzete vai querer nos ajudar. Se quiser nos ajudar, chega aqui perto. Suzane está aqui também na transmissão. Nós vamos cantar aquele cântico, Eu Quero Ser Senhor Amado, né? Como um vaso na mão do olheiro. Né? Paulo foi um vaso nas mãos de Deus, que Deus transformou. Ele se transformou realmente num vaso, né, nas mãos do olheiro que foi Cristo, né, e que mudou e transformou a vida dele. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és olheiro e eu o vaso, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Então que nessa manhã, né, todos nós, né, possamos querer, né, ser um vaso novo, um vaso usado por Deus. Nós vamos orar, né, encerrando a nossa transmissão. Antes eu quero dizer aos irmãos que nós temos alguns motivos, né, que nós, de oração, dos quais nós queremos orar. Quero lembrar aqui da família Barcelos, né, que é a família do irmão Cosme e da irmã Josileia, família do David da Silva. Né? Ontem morreu o Edinho, que é cunhado da irmã Josileia.
esposo da Josi, né? Então a família carente das nossas orações, é uma pessoa que durante um tempo frequentou aqui a nossa igreja, né? Participou de alguns, né, dos nossos cultos, e no dia de ontem ele faleceu. Então a nossa oração aqui nesse momento pela família, para que Deus possa consolar, né, e confortar o coração de toda a família, principalmente da Josi, né, que é uma pessoa que assim nós conhecemos bastante tempo, desde a nossa infância e adolescência lá na Vila Leopoldina. E a minha oração nesse momento, tá, é que Deus console, tá, o seu coração, a sua vida, te dê paz, tá, e que a graça de Deus possa te alcançar nesse momento. Quero reiterar aqui o nosso pedido também de nós orarmos pela família do Flávio, né, que é o pai do irmão Pedro e do irmão Paulo, né? Também carece das nossas orações. Ele já está em casa, não está no hospital, está em casa, mas também está com a imunidade muito baixa por causa da doença. Tá? Então nós é carente também das nossas orações. Devemos orar também orarmos também pelo irmão Rosalvo, também está carente das nossas orações por causa da enfermidade. São as pessoas que nós temos orado aqui. E outros irmãos que alguns às vezes nós nem ficamos sabendo, né, mas a nossa oração nesse momento é que Deus, você seja alcançado pelo Espírito de Deus e a cura, né? E a cura possa chegar no seu lar, na sua família, na sua vida. Uma outra informação, nós colocamos ontem também no grupo da igreja, a respeito da doação de alimentos. Nós tínhamos pedido aos irmãos que a crise ela chegou e ela já está em algumas famílias. Nós temos algumas pessoas que estão necessitadas. Então o que nós temos pedido aos irmãos? Para que doe, né, alimentos donativos, para que nós possamos assim fazer algumas cestas básicas e entregarmos para as pessoas que estão nesse momento necessitadas. Também é um momento, né, de nós exercermos a nossa generosidade, a nossa fé prática, né, o nosso cristianismo, né, em prol daquelas pessoas que estão necessitadas. Então, o que eu quero dizer aos irmãos? Que nós temos estado aqui na igreja no horário das 18 horas às 20 horas, a partir das terça-feiras, de terça até sexta-feira, e aos domingos, das 9 às 11 horas, e a partir das 18 horas. Então, se você quiser fazer a sua doação, você pode vir aqui à igreja e doar, tá? Doar o seu alimento, doar aquilo que você pode, para contribuir, para que nós possamos ajudarmos uns aos outros nesse momento. Uma outra coisa importante que disse ontem, não tenha vergonha, tá? Não se sinta constrangido de pedir alguma coisa, tá? Um momento realmente difícil, em que nós precisamos de nos ajudar uns aos outros. Então, se você tiver alguma necessidade, não se sinta constrangido nem acanhado, tá, de comunicar, de falar, tá, para que nós possamos te ajudar e assim nós estamos assim nos ajudando, tá, para que a gente possa não só estar cumprindo o nosso cristianismo, né, mas a gente está realmente fazendo aquilo que nós precisamos de fazer. Eu costumo dizer que a Igreja Batista Poço de Jacó, ela é uma família, né? A família Poço de Jacó. Então nada melhor nesse momento do que a gente exercitarmos a nossa irmandade, a nossa fé em Jesus, tá bom? Alguma observação? Não? Tá bom? Nós vamos orar.
O irmão pode orar para que nós possamos encerrar? Oramos. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado porque estamos na tua casa, Deus, em um momento difícil, Pai, mas nós não deixamos de falar, Deus, a tua palavra, nós não estamos deixando de louvar ao Senhor, de mostrar a nossa gratidão por ser servos do Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai. Venho pedir que essa lição possa ficar em nossas mentes, em nossos corações, Deus, nós possamos aplicá-la na prática da nossa vida, Senhor. Nesse momento eu venho pedir, Deus, para a nossa igreja, que o Senhor possa, Pai, estar nos ajudando, Pai, que o Senhor possa, Pai, estar nos abençoando. Muito obrigado porque nós vemos a Tua mão, ó Deus, presente, ó Deus, na vida da Tua igreja, Deus. Venho te pedir com que o Senhor possa, Pai, estar com os irmãos, ó Deus, que estão nesse momento passando por alguma dificuldade, Deus, da crise, ó Pai, que o Senhor possa estar nos dando condições de ajudar, Deus, uns aos outros, que, Deus, nós possamos nos movimentar para ajudar a todos, ó Deus, para ter, ó Deus, esse momento de comunhão, de ajuda, Deus, com todos os irmãos, ó Pai. Eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor possa estar indo de encontro com o pai do Paulo, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, estar, Deus, fazendo a Tua vontade na vida dele, ó Pai. Ó Deus, o mesmo eu te peço pelo irmão Rosalvo, que o Senhor possa, Pai, estar, Deus, com essa enfermidade, Deus, com essa doença que ele está, Deus. Que o Senhor possa, Pai, estar curando, ó Pai, através dos tratamentos, orientando os médicos, ó Pai, e que o tratamento, ó Pai, tanto do Paulo quanto do irmão Rosalvo possa dar certo, ó Deus, que eles possam ser curados, ó Pai, e que quando isso tudo passar, ó Deus, essa crise, ó Deus, esse isolamento passar, eles possam estar juntamente conosco, testemunhando das maravilhas que o Senhor fez, ó Deus, na vida deles, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Ó Deus, pela vida desses irmãos, ó Pai. Eu creio que o Senhor, Deus, Ele estará fazendo algo grande, Deus, na vida deles, ó Pai. Ó Deus, eu venho te pedir também, Deus, pela irmã, da nossa irmã Gisileia, ó Deus, que o Senhor possa estar consolando, Deus, o coração dela, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar consolando o coração da família, Deus, da irmã Gisileia, ó Pai. Todos, ó Deus, ali, ó Pai, vivendo esse momento de luto, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar de encontro, ó Pai, a eles, ó Deus, e consolando, confortando os corações deles, ó Pai, ó Deus. Ó Deus, seja com todos os outros irmãos, ó Deus, da nossa igreja, ó Deus, aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, seja financeira ou seja de saúde, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, estar dando, ó Deus, a atenção, ó Deus, mostrando que o Senhor está, ó Deus, ali, ó Deus, ó Pai, e nós cremos que o Senhor é fiel, ó Deus, muitas das vezes, muito nos momentos que nós não somos fiéis, ó Deus, ao Senhor, o Senhor é fiel a nós, ó Pai, e o Senhor nos abençoa, ó Pai. Seja conosco, nos dê o domingo, ó Pai, na Tua presença, ó Pai, e que esse período, ó Deus, esse vírus, ó Deus, possa, ó Deus, passar, Deus, possa ser, ó Deus, eliminado, ó Pai, e que nós possamos voltar à nossa vida normal, ó Deus, voltar a nos encontrar aqui na nossa igreja, Deus, voltar ao nosso trabalho, aos nossos estudos, ó Pai, nos abençoa, ó Pai, nesse período tão difícil, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, muito obrigado, tá bom? Você que nos assistiu, que a graça de Deus chega a você, chega no seu lado. Obrigado, tá bom? Deus te abençoe. A Suzane, tá? Que a esposa do João tá aqui atrás das câmeras aqui, tá? Quero agradecer ela também, tá? Muitos têm nos ajudado, a Nuzete, né? Que minha esposa também tá aqui, tá bom? Quero assim... a Suzane bem lembrada, né? Queremos agradecer pela vida da Suzane e agradecemos a Deus porque ontem ela completou mais uma primavera, tá? Que Deus possa te abençoar grandemente, tá bom, minha filha? Você é uma pessoa que mora no nosso coração, do qual nós temos muito carinho, tá bom? Deus possa te abençoar, tá bom? Rica e poderosamente. Bom, fica com Deus. Um grande abraço.